Vamos iniciar então o nosso estudo dessa noite, lembrando que nós estamos estudando os 30 anos que mudaram o mundo. Esse estudo é feito através da nossa revista Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Na realidade, essa mudança continua. Muitos acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias, que começou há pouco tempo. Na realidade, os últimos dias iniciaram ali com a descida do Espírito Santo, já iniciou naquele tempo os finais dos tempos. E aqui o que começa a acontecer depois de Atos capítulo 2, quando então o Espírito Santo desce, e aí começa então a dispensação da graça, a época da igreja, e começa com perseguição. Sabemos que muitos cristãos sofrem por realmente levar o nome de Cristo. O versículo tema da lição de hoje, que é a lição 4, o início da perseguição, diz assim: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então aqui o capítulo 3 até o capítulo 4 fala um pouco sobre o discurso de Pedro pregando. Antes, ali no início do capítulo 2, Pedro ele prega e é agregado em torno de quase 3.000 almas. E aqui então no capítulo 3 e capítulo 4, Pedro continua pregando com ousadia a palavra de Deus, e é agregado mais de 5.000 almas creem que Jesus é o Senhor. E no meio desse discurso, dessa pregação, nós podemos ver então quem era aquele povo e também quem eram as autoridades que estavam ouvindo a mensagem de Deus naquele momento. Uma série de acontecimentos é registrada no texto que foi selecionado para a nossa lição de hoje. Um coxo de nascença é curado, Atos 3, de 1 a 10. Pedro prega à multidão, Atos 3, 11 a 26, e o conselho leva os apóstolos a julgamento, Atos 4, 1 a 22, e também a igreja ora, Atos 4, 23 a 31. Hoje vamos falar um pouco mais sobre este povo, como era aquele povo ali no início então da igreja, e como que eles reagiram com a perseguição. Primeiro, o povo. Lucas, pode ler para nós? O que temos na Bíblia é uma visão de pessoas reais que viviam os seus problemas e suas alegrias. Tinham endereço, identidade, sonhos e planos. O texto apresenta algumas marcas específicas daquelas pessoas. Primeiro, um povo carente. Atos 3, 1 e 2 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Um povo carente. Essa figura, ou melhor, essa pessoa aqui, esse coxo, prefigura a situação da humanidade. Para quem já estudou João, quando Jesus Cristo ele chega em Betsaida, ali no tanque, e ele cura um paralítico também, que estava ali na beira daquelas águas, porque eles acreditavam que um anjo movia as águas, e quem caísse sobre aquelas águas era curada a sua enfermidade. Só que aquele paralítico não tinha como chegar naquelas águas, e Jesus Cristo, olhando aquela multidão de pessoas doentes, ele fita os olhos naquele coxo e fala: levanta. E aí então aquele homem começa a andar, e até ele conclui dizendo: olha, vás, mas não peques, para que não volte a ficar ruim. Sabemos que todos nós pecamos, mas algumas situações, algumas situações como doença, algumas vezes está relacionado com o pecado. Não estou querendo dizer que todo mundo que está doente é porque pecou, mas ali naquele trecho Jesus Cristo deixa claro aquilo, que aquele homem estava sofrendo as consequências, então ele deveria então ter vida com Deus e parar de
agir como ele agia antes. Mas aqui, esse coxo representa um pouco desse povo. Sabemos que o mundo jaz no maligno e o homem, ele é dado como doente, como cego, que não consegue enxergar a verdade. E também era um povo carente, pobre naquela época. Diz assim a palavra, aqui, o ministério do Senhor Jesus foi marcado pelo atendimento à gente sofrida que vivia naquela terra, em seu tempo. O ministério da igreja não seria muito diferente. Quando o Senhor falou aos seus discípulos que deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo, certamente falava de uma terra em risco de perdição e carente de sal e luz. Os discípulos iniciariam o ministério confrontados pela realidade da existência de mendigos, coxos e miseráveis. Sem dúvida, aquele homem coxo era representativo da sociedade em que o reino de Deus seria implantado, como também do contexto em que nós vamos servir ao Senhor nos dias atuais. Da mesma forma que aquele homem coxo representa, então, aquela sociedade doente, sem Deus, também é nos nossos dias de hoje. Lógico, nós não estamos aqui para pregar prosperidade e cura, como algumas igrejas estão fazendo. Apesar das igrejas, no geral, hoje, infelizmente, ser a Laodiceia, que está deixando Cristo de fora. Mas aqui o que nós podemos entender, olhando para esse coxo que está representando a humanidade, é que em nossa volta o mundo é um mundo caído, um mundo que peca e precisa de Cristo. E nós somos os portadores, aqueles que têm a salvação, não porque merecemos, e precisamos então levar a cura para essas pessoas. A verdadeira cura, a cura da alma, a salvação, para que os pecados sejam realmente perdoados. A porta formosa era a porta de Nicanor, lado oriental, que separava o recinto do templo do pátio dos gentios. Tinha 22 metros. Eu até pensei, amados irmãos, em trazer aqui, né, a fita métrica e medir daqui até talvez ali à frente, para ter uma ideia do que seria, olhando de baixo para cima, 22 metros de altura essa porta. Quando eu comecei a estudar isso, eu até pensei, imagine construir uma igreja com uma porta enorme, não é? Grande. É interessante porque se torna um marco no bairro e todo mundo vai olhar para aquela igreja quando passa em frente dela. Fica aí a dica, viu, pastor Benjamin, para Iperó. Então, imagine, lógico que nós estamos falando do templo, era uma das portas, mas diz que essa porta formosa, ela tinha então a sua beleza, porque apesar de ser de bronze, ela era tão formosa que as de ouro e de prata não ficava atrás essa porta de Nicanor. Olha, tinha 22 metros de altura e era coberta de bronze. Segundo os estudiosos, ela era realmente majestosa, superando em glória as que eram cobertas de ouro ou prata. Nos dias de hoje, não podemos fugir à percepção de que é possível existir uma igreja rica e opulenta. Aqui é a mesma coisa de falar rica e rica, tá bom, gente? Opulenta nada mais é do que muito rica, né? Ou se não, algo abundante, rico, bem perto de pessoas com suas carências evidentes. O que nos ensina isso? Que apesar do templo naquela época ser formoso, aqui estamos falando só de uma porta onde se encontrava aquele coxo, mostrando então a glória daquele lugar, não é muito diferente com muitas igrejas hoje, mas nós não queremos destacar o prédio em si, mas o que eu quero destacar é a igreja de Cristo hoje, como está sendo. Mantenha aqui em Atos, mas vamos lá comigo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Eu tenho enfatizado em todos os estudos e mensagens que realmente estamos vivendo essa igreja hoje.
Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 18. Apocalipse 3, 14 a 18. Diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Essa é a igreja rica que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Amados irmãos, eu sempre tenho enfatizado para sermos Filadélfia e não ser Laodiceia, mas não estamos falando da beleza material, do tamanho de uma porta ou de um vitral atrás, né, com o seu esplendor, mas a igreja, como foi falado, que temos aqui, né, os pontos, domingo, a verdadeira igreja somos nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando eu falo de Laodiceia, a gente tem que cuidar, porque nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos vivendo realmente Laodiceia, uma igreja rica, como diz aqui no versículo 17: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. As igrejas hoje, amados irmãos, não são como a igreja que iniciou com uma grande perseguição, que eram feitos muitas vezes de pessoas pobres, miseráveis. Coxos estavam aceitando a Cristo, cegos estavam aceitando a Cristo, pessoas pobres. Apesar de estarem próximo, ele está próximo de um templo maravilhoso, a gente não deve esquecer que a igreja somos nós hoje. E assim como podemos ver aqui a beleza daquele templo, daquela porta de Nicanor, temos que cuidar para não viver essa falsa riqueza hoje. Sabe por que ele diz aqui, né, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta? Porque muitos procuram a Deus somente quando necessita. Porque hoje, na realidade, são poucos os miseráveis. Para quem é da minha época, sabe quando eu falo que abria a geladeira, não encontrava um danoninho. Comer um biscoito recheado era uma dificuldade. Mas hoje está tão fácil de você comer e beber o que você quer, até mesmo comidas exóticas que você não tem condições, muitos guardam dinheiro para comer aquilo. Então estamos realmente vivendo em outras épocas, amados irmãos. Realmente estamos vivendo ali, pertinho da entrada de Cristo para essa terra novamente. Estamos vivendo essa igreja rica. Devemos cuidar. Quando eu falo que essas igrejas de hoje estão deixando o Cristo de fora, que são as igrejas que estão pregando prosperidade, estão pregando sobre cura, mas muitas vezes pode ser nós, sabe por quê? Porque não estamos sendo o mensageiro, o porta-voz. Não estamos pregando. E sabe o que eu penso disso? O resultado disso é a nossa quinta-feira, é o nosso domingo. Olhe para as cadeiras vazias, amados irmãos. Hoje, no nosso tempo de oração, o Maurício ele falou, eu peço oração por muitas pessoas que estão ali, talvez próximo para aceitar Cristo e ainda não aceitaram. Ele falou, fiquei pensando, quantas pessoas estão sem Cristo? Mas a gente tem que cuidar para a gente apenas ficar na memória, mas não falar a verdade. Então, aqui, praticamente está dizendo isso, né? Nos dias de hoje, não podemos fugir à percepção de que é possível existir uma igreja rica e opulenta,
bem perto de pessoas com suas carências evidentes. Essas pessoas de carências evidentes é o mundo que não tem Cristo. A igreja rica somos nós. Somos nós. Porque estamos vivendo Laodiceia hoje em dia. Quando eu falo deixar Cristo de fora, volto a enfatizar. Não é porque eu estou, cantando um funk para Cristo, ou eu estou tendo um pezinho de fogo aí, dançando com a igreja, vivendo o Espírito Santo de uma forma errada, ou pregando doutrinas que não existem. Simplesmente pelo fato de eu não estar anunciando, de eu estar fechando minha boca, de eu estar fechando o meu coração. Eu sinto o Espírito Santo me tocando no trabalho, no serviço, na rua, com o meu vizinho, mas eu não falo, parece que está tendo uma mordaça na boca. Vocês têm sentido isso hoje em dia? Amados irmãos, eu lembro, quando eu era jovem, o pastor Sean, seus filhos, pastor Eduardo, quase toda semana na minha porta. Eu era incrédulo. Eu fazia de conta que eu não estava em casa só para ver se eles iam embora, porque eu era incrédulo. Mas eles estavam lá toda semana. E como eu falei, tinha um buraco na porta da minha casa, que eu tacava o olho, eu via as pessoas lá. Quando eu olhei, eu vi o Maica fazendo assim, ó. Não é? E aí eu abria a porta, eles entravam, eles falavam o evangelho e iam embora. Na outra semana eles entravam, falavam o evangelho e iam embora. E aquilo, a própria igreja fazia a mesma coisa. O culto de quarta, de quinta, que era para falar sobre bênçãos, muitos falavam, eu tenho uma bênção. Ontem eu visitei aquele visitante, ele aceitou a Cristo. Ontem eu fui visitar um irmão que está afastado e hoje eu agradeço a Deus porque ele está aqui com a gente. Irmãos, estamos só correndo com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres. O Espírito Santo está nos tocando, mas a gente não fala. Essa é a Laodiceia. Não estamos colocando Cristo dentro e vivendo Ele de uma forma real. E esse trecho está dizendo isso, amados irmãos. Nos dias de hoje, não podemos fugir a essa percepção de que é possível existir uma igreja rica, opulenta, completamente rica, perto de pessoas com carências evidentes. Quantas pessoas ainda não aceitaram a Cristo? Um povo culpado, Atos 3, 14 e 15, vamos voltar para lá, Atos 3, 14 e 15, o Lucas vai ler para nós os versículos, Lucas? Atos 3, 14, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedestes um homicida, de Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vocês mataram o autor da vida. Aquele era o mesmo grupo que há bem pouco tempo gritava de forma descontrolada e tola: crucifique, crucifique! A cena em que o Senhor Jesus era julgado, humilhado, maltratado e morto perante toda aquela multidão ainda era bem viva na mente daquelas pessoas enlouquecidas. Como podiam ter feito aquilo? Incrível, não é? Eu vejo aqui 3 fases, 3 tempos diferentes. Eu imagino Cristo no Monte das Oliveiras, falando sobre as bem-aventuranças, aquela multidão de pessoas ali aos pés dele, no qual ele fez o milagre da multiplicação dos pães e do peixe, e depois essa mesma, ou quase, muitos dali, na Via Dolorosa, xingando, maltratando e querendo que ele fosse crucificado. E agora, aqui, ouvindo Pedro falando sobre a ressurreição
e os acusando: vocês mataram Cristo. Uau! Pare para pensar sobre isso. Que cena! Eles sentados, ouvindo, querendo um milagre, querendo algo, depois crucificando e depois recebendo a sentença. Vocês mataram Cristo. Na realidade, Pedro estava pregando, mostrando o que eles tinham feito, mas todos nós matamos Cristo. Todos nós somos culpados. Concorda? Eu sou culpado porque Cristo morreu. Porque Cristo, ele nasceu para morrer. Ele nasceu para ser crucificado. Ele é o nosso cordeiro, para que o sangue dele nos perdoasse, nos purificasse. Por causa do quê? Dos nossos pecados. Então, todos nós somos culpados pela morte de Cristo, com certeza. A mensagem do Evangelho. Leia para nós, Lucas, fazendo um favor. A mensagem do Evangelho tem consigo a inevitável verdade de que o ser humano é culpado perante Deus. Podemos sempre tentar racionalizar e devemos dizer que somos fruto do meio, a mulher que tu me destes, ou da herança genética de nossos pais. Podemos dizer que mesmo que não saibamos o que estávamos fazendo, entretanto, havendo a ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações, vamos acabar por permitir nossa culpa e vergonha. A Bíblia diz claramente que o mundo inteiro jaz no maligno e que todos pecaram e que não há justo, nenhum sequer. O Evangelho veio para mostrar o que realmente nós somos, não é? A palavra de Deus, ela é como um espelho. Nós a estamos lendo e podemos ver o que realmente somos. Somos pecadores. Mas, infelizmente, muitos de nós têm a síndrome de Adão, a síndrome de Eva, de querer culpar sempre alguém e nunca dizer que nós mesmos somos culpados. Algumas pessoas, desculpe, você pode até se escandalizar, mas eu lembro um pastor falando sobre isso, lá em Guarituba. Ele falou assim: muitos crentes também têm a síndrome, né, tem uma música que diz, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, eu vou morrer assim. Aquela pessoa que não admite que está errado e que fala que sempre vai ser daquele jeito. Mas nós já aprendemos que todo aquele que aceitou a Cristo de fato, o Espírito Santo habita nele, e quem nos constrange é Ele, é o Espírito Santo. Mais cedo ou mais tarde, uma hora, nós vamos dobrar o joelho e clamar por perdão, pedir perdão a Ele, se realmente temos o Espírito Santo habitando em nós. Na classe de novos convertidos falamos bastante sobre isso, como saber se eu sou salvo ou não. Mas aqui é claro que não tem como fugir da presença de Deus, principalmente aqueles que já são salvos. A culpa era a marca mais evidente daquele povo. É também a marca das pessoas que nos cercam atualmente, sem esperança, sem Deus no mundo. Pesa sobre nós a missão solene e profética de mostrar ao homem moderno o seu estado de perdição e culpa. Pregue a palavra, insta, dentro e fora de tempo, corrige, com toda longanimidade e doutrina. Foram as palavras de Paulo para Timóteo. Mas ele diz, pregue com toda paciência. Muitas vezes nós fechamos as portas, porque nós ficamos nervosos quando estamos evangelizando alguém, principalmente aqueles que são parentes, quando são muito próximos de nós. Nós não temos aquela paciência, ou talvez com aqueles que já acreditam ser salvos, mas não são. Eu falo aqueles que não pregam Cristo como Senhor e Salvador, mas chegam até discutir dizendo que eles estão certos. Tenha paciência. E ele completa com toda a longanimidade e também com doutrina. Nós sabemos qual é a verdadeira doutrina, que Cristo veio para ser crucificado, morto, sepultado,
mas ressuscitado ao terceiro dia. Esse é o Evangelho, segundo as Escrituras. Pregue com doutrina, mas o mundo não tem como fugir, dizer que é inocente, não tem como. Vamos parar hoje por aqui e vamos continuar depois, porque são as 9, já são 9 horas, e eu quero manter o nosso horário, tá bom? Então vamos parar por aqui e na próxima semana nós vamos aprender então um povo confuso, Isso. Nós não teremos culto na quinta porque foi passado para sexta. Tá ok? Sexta-feira, às 19h30, aqui na igreja, certo? Só lembrando que sábado, eu não sei se o pastor enfatizou, mas nós vamos fazer um jantar das nações, certo? Então, é um junta-panela, amados irmãos. Nós, quando fazemos isso, é uma bênção, porque sobra até. Então, lembra, não é para trazer para a igreja toda, é para trazer aquela porção que a sua família mesmo iria comer, talvez. Porque o pouco, juntando com outros, se torna bastante. Mas vamos ser criativos, lembra que é uma época de missões, né? Um jantar das nações é trazer um prato diferente. Eu coloquei lá aquele povo que eu vou trazer para os irmãos comerem, não é? Então, eu sei que vocês vão gostar, o pastor já até fez assim, não é? Tem uns que até arrepia, mas vamos tentar ser criativos ali, tá bom? Trazer um pouco de fora. Lucas já falou que vai trazer feijoada, porque é africano. Olha, foi esperto já, não é? Alguém vai trazer macarrão, porque vai falar que é chinês, ou italiano. A pizza francesa, porque não é italiana a pizza, é isso? Não sei se eu estou enganado. A pizza não é italiana, né? Oi? Pizza de bacon vale, tá? Então, a ideia é, lógico, é comunhão. Lembrando que nós vamos ter um tempo um pouquinho mais curto ali no sábado, também por motivo dessa comunhão, tá bom? Então, vamos nos preparar para aquele dia. Deus vai nos abençoar. Alguma pergunta sobre esse estudo de hoje? Alguma colocação? Sobre a perseguição, como eles estavam sofrendo, essa figura de pessoas ali que representam o mundo hoje doente, fraco, sem vida, precisa de Cristo. Algum comentário sobre a Laodiceia, a igreja dos últimos dias? Pastor Benjamin. Só fico pensando muito sobre o fato que nós nem entendemos totalmente, mas sabemos um pouquinho sobre a história, historicamente, quanto realmente foi feito naqueles 30 anos. Porque foi realmente missões que espalhou por vários países, vários lugares, e o cristianismo cresceu literalmente com esses homens de 30 anos só. Então, mas aí o que pode nos relembrar é o fato que muitos desses homens conheciam Jesus Cristo muito bem, gastou muito tempo com Jesus Cristo e podia ver o efeito dominó, no sentido que eles realmente conseguiram enxergar o coração de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por essa razão, ele veio por essa razão. Então, literalmente entenderam muito bem, né, o coração de Deus, o coração de Jesus Cristo com missões. Sim. E realmente, para enxergar, ter essa visão de missões, temos que gastar mais tempo com Jesus Cristo, temos que gastar mais tempo para realmente ver e pegar esse fogo, se quiser falar dessa palavra, para realmente alcançar outras coisas. Sim. Incrível que quando nós paramos para analisar o tempo que Jesus estava com eles antes de ser crucificado e depois que ele ressuscitou, muitas coisas mudam depois que ele ressuscita.
Quando você olha para Pedro, quando você olha até mesmo para João e Tiago e outros, a questão de irem pescar, mas depois analisando, e próprio Jesus Cristo confrontando eles novamente, a mente deles voltado totalmente, o coração deles voltados para servir ao Senhor. Às vezes eu fico pensando, amados irmãos, será que Jesus Cristo tinha que parecer para nós de carne e osso para que a gente possa realmente ter a fé daqueles homens? Para continuar transformando o mundo? Não é? Porque eles realmente abraçaram, como o pastor falou, e viveram aquilo, sem medo de morrer. Sem medo de morrer. Hoje em dia parece que está difícil de viver Cristo, como eles, mas cada um deles teve os seus defeitos, as suas dificuldades, até mesmo do próprio Senhor Jesus Cristo confrontando alguns deles, para trabalhar com seus corações. E hoje nós vivemos uma época que paramos agora para conversar mais de Cristo às vezes, mas não vivemos no nosso dia a dia esse Cristo. Pastor falando desses homens, os apóstolos, como queimava aquilo dentro deles depois, ao ponto deles fazer o que fizeram. Só para entender um pouco sobre essa grande perseguição, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Foi derramado muito sangue para que a igreja continuasse crescendo. Mas para derramar o sangue, precisa de realmente entrega. Precisa de entrega, não é? Não é que a gente precisa derramar o sangue, mas precisamos se entregar. Se entregar totalmente de coração e alma. Mais alguém? Uma pergunta? Comentário? Vamos fechar então com uma oração? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito faça arder em nossos corações, ó Pai, durante essa semana. Nos ajude, ó Pai, a ter tempo de aquietar o coração e prestar atenção ao nosso redor, ver essas pessoas doentes, ó Pai, de morte eterna. Nos ajude, ó Senhor, a amá-las. Derrame o Teu amor sobre os nossos corações, ó Pai. Nos incomode, ó Santo Espírito, para que a gente não viva como estamos vivendo. Sempre queremos melhorar, ó Pai, na nossa vida espiritual e também com o mundo. Por isso, ó Pai, nos incomode, nos chame a atenção, abra as portas, toque no nosso coração naquele momento, de ouvir, ó Pai, sobre este povo que se entregou ao Senhor, que possamos também fazer o mesmo. Nos ajude e não ficar apenas vivendo o nosso lar, o nosso trabalho, os nossos estudos e retornar aqui e a Tua palavra, ó Pai, cair por terra através da nossa boca. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém.